Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e estamos falando a respeito de um tema muito importante que se desdobra ao longo de vários capítulos. Uma personagem sobe ao palco, domina a cena e nós então vamos falar a respeito dessa personagem que domina a cena, principalmente a partir de agora, né? Mas ele já vem subindo, ascendente, está numa escala ascendente até que chegou ao clímax. E outro que estava no clímax está caindo, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 15 do segundo livro de Samuel. São 37 versículos. Esses 37 versículos têm toda uma história que nós vamos mergulhar nela e, por certo, vamos aprender muitas coisas. E o título da nossa lição é a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Parece um negócio assim meio estranho, né? Então nós vamos estudar esse processo de um modo bem detalhado para nós vermos o quanto nós podemos tirar de lições a respeito disso. Mas, a princípio, o que é rebelião? Rebelião, rebeldia, rebelar-se, o que isso significa? Vamos aqui no nosso dicionário. Vamos aqui a Aurélio. Aurélio sempre ajuda, né? Rebelar. Vamos aqui para o verbo rebelar. Ok. Rebelar, nós temos aqui o verbo transitivo direto e significa tornar rebelde, insurgir, revoltar. Revoltar-se, insurgir-se, fazer rebelar-se, insurgir-se. Insurgir-se tem revoltar-se, então é uma revolta. Uma revolta. Daí então vem o substantivo, aqui é o verbo, vamos ao substantivo. O substantivo rebelião. Rebelião. Rebelião é o ato ou efeito de rebelar-se. Tem outro derivado, rebeldia. Rebeldia é ato rebelde, rebelião, revolta. Qualidade de rebelde, oposição, resistência, teimosia, obstinação, birra. Então, são definições do termo que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Conspiração. Conspirar. O que significa conspirar? Pensar contra. Só pensar contra? Planejar. Planejar. Conspiração. Vamos aqui no nosso Aurélio. Conspiração. Conspiração. Ato ou efeito de conspirar. Maquinação, trama, conluio secreto. Conspirar, vamos ao verbo. Verbo conspirar significa maquinar, tramar, planejar. Ó, aí já estamos planejar, tramar uma conspiração ou nela tomar parte, entrar em conluio, maquinar, concorrer, tender para certo fim, contribuir, né? Tramar ou maquinar contra os poderes públicos. Então, conspirar é exatamente o que acontece, é a designação do que acontece com Absalão. O substantivo conspiração é essa trama secreta que se faz para se obter um determinado objetivo. Tá? Geralmente essa trama é para derrubar alguém e assumir a sua posição, no caso específico da nossa lição. Mas quem são essas duas pessoas e quem vai conspirar contra quem? O filho conspirar contra o pai. E essa conspiração visa buscar o quê? Destronamento do pai. Aí eu faço uma pergunta: quem foi que colocou o pai naquela posição? Então vai dar ruim, como diz, né? Não vai dar certo. E essa conspiração de Absalão contra Davi
vai acabar dando problemas, né? Mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, nós vamos ver como que a pessoa contra quem Absalão conspira reage em face às circunstâncias. Nós vimos lá atrás que todo esse problema começa num determinado ponto, que eu chamei ali o ponto de platô da história de Davi. Qual é o ponto de platô da história de Davi? Ele vai ascendendo, na escala ascendente, e chega a um platô. Dali para frente, declínio. Qual é o platô? Batseba. Tem um nome, platô. Batseba é a mulher que derruba Davi. E aí, então, Batseba é esse elemento de mudança, de transição em toda a vida de Davi. Mas é a Batseba ou é Davi o problema? O problema é a escolha voluntária que Davi faz, e isso aí é que traz as consequências. Lembram da cadeia sequenciada por Tiago? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, tentação não provém de Deus. Daí ele vem, mas então, alguém faria a pergunta, mas de onde vem a tentação? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejos controlados. A concupiscência é todo desejo na direção oposta da vontade de Deus. Desejar algo que está contra a vontade de Deus, isso é concupiscência. E exatamente isso faz parte da natureza caída, nossa natureza caída. E é exatamente aí que o adversário explora a nossa natureza caída, para que ele faça o quê? Ele concretize os seus desígnios, tá? E aí nós vamos nos ver naquele campo de batalha que o apóstolo Paulo disse, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, né? Contra as potestades, o espírito das trevas, né? E essa luta ocorre exatamente porque nós temos a nossa natureza, e exatamente aí é que ele atua. Então, todo o espírito de rebelião que está sobre a vida de Absalão tem, por um lado, origem dele próprio, mas, por outro lado, é consequência da decisão errada que Davi tomou ao pecar com Batseba. Tá? E não somente isso, assassinar o seu marido. Aí, mesmo do trono da graça, tem de vir a cobrança, tem de vir a punição. Isso não tem negociação. Poderia Davi ter sido morto, era o que ele merecia, e ele mesmo se condenou. Mas Deus passou por cima e perdoou o seu pecado. Agora, o perdão do pecado é diferente de você resistir ao pecado e vencer o pecado. Porque quando se peca, se transpassa essa linha, aí vem aquilo que Tiago diz na sequência. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, a concupiscência havendo concebido, o que é essa concepção da concupiscência, conforme nós falamos? É quando a vontade, a nossa vontade, né, é dominada por esse desejo. Né, e, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Então, quando a concupiscência domina a vontade, vem aquela decisão, que ainda não foi concretizada, de pecar. Viu a mulher. Tá? Quem é ela? Mulher de Urias. Mande pegá-la. Enquanto Davi não consuma o ato, ainda está nesse nível aí. Aí, quando o Tiago fecha, ele diz o quê? E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É isso que Davi sente quando ele peca. É isso que o pecador sente quando peca. Inevitavelmente vem essa consequência, e isso não tem. A árvore pode até ficar bonitinha algum tempo, né, mas depois cortou lá, acabou com a raiz dela, terminou ali, fez um processo de extração completa. Daqui a pouco ela vai murchando e morre, e não tem jeito. Não tem jeito.
Então, quando o Tiago diz isso, nós estamos aqui ilustrando com esse problema que acontece com Davi. Quando Davi decide fazer isso, ele arca com as consequências que, a princípio, parecia que estava tudo bem, né? Até chegar o profeta Natan para acordá-lo daquela morte em que Davi estava. Davi estava morto espiritualmente. Ele só sente isso depois que chega o profeta Natan para acordá-lo daquele sono. Estava tudo bem, numa boa, lá com Batseba, puxa, que mulher bonita, que coisa boa, né? Como se ele nunca tivesse, né, nenhuma mulher dentro do palácio, agora era só a Batseba. Né? Ou seja, Davi, ele nessa condição que ele está, de adúltero e ao mesmo tempo assassino, ele sofre essas consequências. E daí para frente, nunca mais é o mesmo. Davi não é o mesmo. Depois que se peca, não adianta, que não fica a mesma coisa. Ele adormece. Adormece, não tem mais jeito, não é mais aquele homem. Você percebe, você vai perceber isso, já está percebendo isso, a falta de visão, né, a falta de discernimento a respeito das necessidades do povo. Né, Davi acabou. E exatamente aí que Absalão, por outro lado, tá, que é, por um lado, vítima de um processo, como nós falamos na aula passada, vítima de um processo de marginalização. Tá? Absalão ele está num processo de marginalização crescente. Tá? E essa marginalização crescente tem como a razão principal o modo como Davi trata Absalão. O modo como Davi trata os problemas familiares. Ele não trata, ele deixa a coisa acontecer e ele perde totalmente esse discernimento. Ele perde totalmente. Nós vimos na aula passada como é que a mulher contou uma história lá, né? Uma história bem que não tem os paralelos com a história de Natan, né? Se você ver, prestar bastante atenção, os paralelos são muito parcos em relação a uma coisa ou outra. Eu sei que ela conseguiu enquadrar Davi. Tá? E nessa volta que Absalão consegue voltar para Jerusalém, né? O que o Davi fez? Tudo bem, você volta, mas eu aqui e você lá, distância. Passam-se alguns anos, ele chega, olha, se o rei não quiser me ver, então ele manda me matar, já que ele tem alguma coisa contra mim ainda, me mate logo. Aí nisso, então, o que acontece? Lembra do finalzinho do capítulo anterior? O que acontece? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesur? Ele estava lá na terra da mãe. Né? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. Sabe bem aqui que toda relação pai e filho não existe. Davi se tornou o rei. Tá? E ele então pede uma audiência, depois de tanto tempo, ele pede uma audiência com o pai. E o pai, né? Ele diz, e se eu for culpado de alguma coisa, ou seja, se ele ainda tem contra mim alguma coisa, que ele mande me matar, pronto. Ele me executa, que é melhor do que ficar nesse gelo, nessa relação distante. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Traz ele aqui. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. Davi, na sua posição de rei, ele se apresenta como se fosse um mero súdito do reinado. Se prostra ali, né? E o rei saudou com um beijo. Só isso. Levantou, vem cá. Tá, obrigado. Parece qual? Está parecendo o quê? Tem uma similaridade aí? Traição, né? Parece, se você não tem o contexto completo da história, você vai ficar o quê? Bem, a partir daí, então, agora, apaziguou, né? Está tudo em paz. Exatamente, parece que é aí que entra a revolta, toma o seu nível máximo na vida de Absalão, e ele, então,
começa a fazer a conspiração para destronar o pai. Então, ele não me quer receber como filho, nem como súdito. Joabe tem muito mais privilégio do que eu. Então, vai ver. Se você não quer um amigo, vai ter um inimigo. E o pior inimigo que ele teve, Davi teve, foi esse, porque era seu filho. Tá? Então, observa bem que a história que nós estamos estudando é uma história muito importante da nossa relação pais e filhos. Tá? Como também na nossa relação com Deus. Tá? A gente vê que o pecado não compensa. As consequências que Davi vem sofrendo e vai sofrer ainda, né? Ele está começando. Gente, já é demais. Já começa o problema da Tamar. Depois, Amnon, assassinado. Agora, o próprio filho começa a se levantar definitivamente contra o pai. E quer tomar o lugar do pai, expulsar o pai, se possível, matá-lo. O pai, com o seu complexo de culpa, não sabe o que fazer. Foge. Abandona o palácio. Jerusalém, todo Israel, com uma conversinha mole de Absalão, que ele trama, né? A trama é exatamente isso. Ele começa com uma conversinha mole, vê os pontos fracos, percebe os pontos fracos e diz, olha, se fosse eu, faria melhor. Ele não tem ele não pega, Davi não pega nem as dicas que foram dadas para Moisés. Como é que vai julgar o povo todo? Quando aquela mulher chega com a sua causa diante dele no capítulo anterior, é uma falha que a gente percebe que ela conseguiu isso por conta de Joabe, da influência de Joabe. Mas e tantos outros israelitas que precisavam de uma audiência com o rei, porque já que era o rei que julgava as causas, quantas pessoas precisavam e não tinham esse acesso? Absalão percebeu esse detalhe. Então começou, é por aí que eu vou começar. Pegou os pontos fracos de Davi na sua administração e aí trabalhou em cima disso para poder chegar aonde ele queria chegar. E Davi, com a sua anuência, não percebe absolutamente nada do que está se passando. Ou ele está cego, ou se fazendo de cego. O pastor Vanessa explica o que está acontecendo com Davi? É o efeito entorpecedor do pecado. Né? E, por outro lado, é a sentença de Deus. A espada não vai se apartar da tua casa. Percebe bem? Então, por que Deus deixou essa história toda para nós aqui? Para nós, tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Isso acontece com Davi. Quem é Davi? É o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, que Deus lutou para colocar naquela posição, cumpriu a sua palavra e lutou com um inimigo ferrenho, que era Saul, e o colocou naquela posição. Aí ele vai, capítulo 11, é a tragédia na vida de Davi. Uma mulher acaba com toda aquela comunhão que Davi tinha com Deus, aquela direção, aquela disposição para lutar, acabou. Davi, depois do pecado, acabou. E é isso que acontece depois do pecado. Então, se isso aqui está escrito aqui, não é diferente nos nossos dias. É a mesmíssima coisa. Nós temos a nossa relação com Deus. Decisões que nós tomamos que vão de encontro à vontade de Deus é uma assinatura de aceitar todas as cláusulas do contrato. Todas as consequências que vem na garupa. Então, qual é o conselho que fica? É o da velhinha, né? Não peque não, hein? Não pequem não. Lembra da história que eu conto da velhinha, né? É exatamente isso. Não pequem. Não pequem. O pecado traz consequências e não são consequências que mudam. Não adianta, não tem mais jeito. Davi nunca mais vai ser o mesmo. Ele nunca mais será o mesmo. Essa história é contada para nós, com todos esses detalhes, para mostrar o que significa isso que Davi faz, a monstruosidade daquilo que ele faz. O adultério e assassinato na vida de Davi é algo que Deus não tem como passar por cima. Tá? Perdoa porque não o matou, Deus poderia ter fulminado Davi, era o que ele merecia. Porém, o Senhor
perdoou, mas agora vem a cobrança. É esse o problema que ele vai enfrentar até o resto da sua vida. Tá? Então, a lição de hoje é muito importante e nós vamos estudá-la com atenção, porque tudo isso nos diz respeito. Então, o texto áureo aqui: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Ora, o rei. E todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Olha o estado e a situação de Davi. Primeira pergunta: como Absalão preparou para si um exército, o que ele dizia e fazia a todos os que traziam questões para o rei, e como conquistou a simpatia de todos? Então, ele pega, obviamente, a fragilidade do reinado e da administração do rei Davi. Tá? O rei Davi não tinha feito como Moisés ensinou a Jetro, ou Jetro ensinou a Moisés, invertido, né, a respeito da distribuição das tarefas de juízo. Né? Criaram os conselhos de 1000, o de 1500, 100, 50, 10, né? Os diversos tribunais, e a causa que realmente ninguém conseguisse resolver, levaria a Moisés e ele levaria a Deus para dar uma solução. Isso amenizou toda a situação, tá, de Moisés. Amenizou completamente. Era o que Davi deveria ter feito, já tem isso registrado. Mas tem muitas coisas que estão registradas e que Davi não fez. Agora, antes de Batseba, tem um outro problema, que é a origem de tudo isso. Qual? Poligamia. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, que o rei o rei de Israel, não deveria tomar para si muitas mulheres. Está lá. Né? A poligamia. E nós estudamos com detalhes a respeito dos problemas da poligamia e vimos que, no final das contas, vai dar problema. E agora, ele tem aqui um filho que, observa bem, a mulher é de onde? De fora. Então já começa esse problema. Quando ele foge, vai para lá, para a terra dele, a Síria. Então não tem aquele vínculo, aquela ligação. Percebe? Não tem aquela relação, não tem aquela ligação. Então o problema começa lá atrás, na poligamia. Né? Multiplicar para si mulheres contra o livro da lei. Daí, então, uma delas traz esse problema. E aí o Absalão é filho de uma dessas mulheres. Então, essa relação de pai e filho, ela é uma relação distante, porque o Davi tem um monte de filhos, cada um com uma mulher, ou alguns com uma, alguns com outras. Então, ele acaba, nem os irmãos tendo essa afinidade de irmãos, filhos de uma só mãe, né, e tem filho de um só pai, mas mães diferentes. O problema anterior é exatamente aí. O Aminon não vê a Tamar como sua irmã, vê como a irmã de Absalão. Percebe? Então o que acontece? Todo o problema começa lá atrás, na poligamia. Quando ele decide tomar um monte de mulher para si, o caminho já está a derrocada. Ali já está a queda. E isso passa a fazer o quê? É um direito que ele arroga a si contra a lei, e aí isso não tem fim, não tem freio. Não tem freio. Não tem freio de tal forma que, quando ele chega em Batseba, ele já está num nível tal que a mulher que eu quiser eu pego e acabou. Vai me lembrar de um liberal, de um seminário teológico muito famoso no Rio de Janeiro, que eu não vou dar o nome do seminário. Então, eu me lembro que o professor Roberto Alves perguntou para o professor, que é esse professor liberal, né? O professor liberal é aquele da escola Método Histórico Crítico, que a teologia dele é um ateísmo. Né? Aí o professor Roberto falou: rapaz, você, com essa idade, você não tem uma esposa, não tem ninguém, você é pastor, mas não tem, você não tem esposa, por que você não tem esposa? Ah, Roberto, para que esposa? Quando eu quero, pego qualquer irmã da igreja, está tudo resolvido. Eu vou me arrumar problema para quê? O Roberto ficou assim, o Roberto Alves ficou assim, pasmado.
A teologia liberal é exatamente isso. Hoje, agora a gente está até lá atrás, né? Hoje a mesmíssima coisa acontecendo, e isso aí fora, gente, isso aí fora acabou. Essa relação de um para um aí fora, né, terminou mesmo, acabou. É uma bagunça só. Quando se fala em apostasia, é todas essas coisas. É todas essas coisas. E então, o que acontece? Essa relação que Davi se dá o direito, né, se abre espaço para ter, é isso que vai acabando com a vida dele. Até que chegou um momento que ele vai meter a mão onde não deve. E aí a consequência vem numa evolução que dá tristeza. Versículos 1 ao 6 nos dizem o seguinte. Eu tenho aqui a versão NVT, temos a versão revista e corrigida aqui. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E a NAA está aqui, organiza melhor. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão chamava a si, ele dizia, de que cidade você é? Quando ele respondia, este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Pegou o fulcro? Isso aqui é reflexo de quê? Se eu que sou filho não tenho acesso, você nunca vai ter. E ele se colocou no portão onde os juízes julgaram. Não conhecia ninguém. É exatamente esse oportunismo que ele faz, pega essa fraqueza, essa fragilidade, ou seja, você nunca vai chegar ao rei para ter a sua causa respondida, ser julgada, em hipótese alguma. Tá? E aí ele chega e diz para essa pessoa que é de uma determinada cidade. E essa pessoa vai ser o agente dele. Olha, eu fui lá, não tive acesso ao rei. Né? Teve um homem lá que chegou e disse que a minha causa é justa, um homem bonito, um homem bem, é filho do rei, inclusive. Né? Ele disse que a minha causa é justa. E ele me disse assim, Absalão dizia mais, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Aí a pessoa sai, né, com aquela imagem, ele está vendendo uma imagem. Ela sai dali, infelizmente você não vai ter acesso ao rei, mas quem sabe, né, um dia acontece de eu estar numa condição em que eu possa atender aos reclamos justos que você está fazendo. Aí aquela pessoa sai dali e ia fazer o trabalho para ele lá no caminho e até chegar lá na sua cidade. E ele foi fazendo esse trabalho, minando, por assim dizer, minando toda a autoridade do rei, que já não era já não tinha mais nenhuma condição de fazer o serviço como deveria ser feito, por causa do efeito entorpecedor do pecado. E essa falha ele pega e começa. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Era simplesmente o que ele queria do pai. Não é tá, vai embora. Foi exatamente ali que é como que Davi estivesse dizendo para ele, o que tem de fazer, faz-o depressa. Semelhança, né, com Judas Iscariote quando traiu a Jesus. Mas tem diferenças enormes. Né? E aí então o que acontece? Ele chega, a pessoa chega, não, Pedro, não, você não vai se ajoelhar nos meus pés, não, vem cá, chega aqui, dá um abraço aqui, vamos ficar junto aqui, tá? Não, e dava um beijo na pessoa,
Então a pessoa se sentia o quê? Acolhida. Se sentia íntimo de uma pessoa importante. E o rei era o distante. E ele era o que? Se aproximava do povo. Então ele começa a conquistar o povo, tá? Com essa atitude. Bom político, hein? Esse aqui é bom político. Tá? A estratégia política é geralmente desse jeito. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Percebe bem? Então ele usa essa estratégia para poder conquistar o coração dos homens de Israel. Essa conquista, tá? Essa conquista que ele faz, obviamente, vai dar a ele a plataforma. Tá? A plataforma para ele chegar onde ele quer. Tá? Então vem a próxima fase. Tá? A próxima fase, esse é o trabalho que Absalão está fazendo, vocês já perceberam como é um trabalho que leva um pouquinho de tempo, ele vai fazendo isso. Tá? Próxima pergunta, que é a segunda. O que Absalão pediu autorização a seu pai para ir fazer em Hebrom? O que ele pôs em todas as tribos? E o que todos deviam dizer em um único brado? Versículos 7 ao 11. Versículo 7 ao 11. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Aí você pega ao fim de 4 anos, aí você pega a revista corrigida, e ela, que aconteceu, pois ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei. Bem, Davi reinou 40 anos e meio. Então já tinha se passado um bom tempo que Davi está no reinado. Então, matematicamente, não bate. Não bate. Bem, mas por que as outras versões, como por exemplo a NVI, está aqui, ao final de 4 anos, a NVT vai apresentar exatamente passados 4 anos, e então, o que nesse caso acontece quando você tem essa discrepância? Tá? Você tem 2 opções. Tá? Você tem 2 opções aí, 3 até. 3. A primeira delas é observar o que diz o texto original. A primeira delas você tem que chegar e dizer o que é o texto original. Qual é a tradução que está seguindo literalmente o texto hebraico? Tá? O texto massorético. Aí você vem no texto massorético e você vai ler aqui. Vairi, tá? Vairi Miketz Arbaim Shana. Então, você tem aqui. E aconteceu, e se passou, que ao tempo, né, ou seja, que após, nesse caso aqui, Miketz é do tempo, literalmente, né, ou ao término do tempo de Arbaim Shana. Arbaim vem de Arba. Arba é 4. Arbaim é 40. Literalmente, você tem aqui Arbaim Shana, 40 anos. Então, o texto hebraico diz 40 anos. Porém, há uma desarmonia interna. Se há uma desarmonia interna nos textos, você tem que saber o que o autor está querendo dizer com essa expressão. E aí você tem que apelar para a crítica textual, tá? Que vai favorecer os 40 anos. Vejamos aqui o que diz o David Toshio Tsumura, no Naikot. Na série Naikot, o David Toshio Tsumura, eu já fiz até a tradução aqui para facilitarmos. Vamos lá. Então, o texto, no versículo 7, ele apresenta Vairi, né? Vairi Miketz Arbaim Shana, Vayomer, e disse Vayomer Avshalom. Então aqui 40 é a tradução literal, você pega o ATI, é a tradução literal. Agora vamos aqui ao
David Toshio Tsumura no Nycot. Tá? Então, o que ele diz aqui no comentário da série New International Commentary on the Old Testament. New International Commentary on the Old Testament. Ele diz o seguinte: 40 ou 4. A maioria dos estudiosos modernos aceita 4 anos, seguindo a Septuaginta Luciânica aqui, tá? Ou a versão siríaca, ou a versão Vulgata. Tá? E aí seguem a Revised Standard Version, New International Version e English Standard Version. Essas versões, e o Anderson também, Anderson e Forbes, tá? Eles seguem aqui os 4 anos em vez de 40. Outras vão seguir literalmente, como o Ehrlich, o Eisfeld, e diz aqui: embora a leitura do texto maçorético de 40 anos é certamente a Lectio Difficilior, que é a leitura mais difícil, então você tem variantes, tá? E você tem uma que é menos, é a mais difícil para poder encaixar dentro do texto. Então, você tem, na crítica textual, você vê que essa mais difícil é a que deve ser aceita. Daí, então, vai favorecer os 40 anos. Porém, você tem que pensar bem, mas 40 anos não vai se adequar dentro desse processo, porque vai colocar o rei, em que tempo do reino de Davi? Se ele reinou 40 anos e meio. E também ele reinou depois que Absalão morreu. Então tem alguma coisa que está aí que precisa ser adaptada. Então, indo pela crítica textual, da leitura mais difícil, a leitura que segue a revista corrigida, que segue o ATI, tá? E a versão judaica, né, JPS, e a New American Standard Bible também segue esse mesmo padrão. Elas seguem a leitura mais difícil, que é 40. A frase 40 anos não pode se referir ao 40º ano do reinado de Davi, que é o seu último ano. Então, Absalão nos pegou esse tempo todo para poder fazer esse tipo de serviço. Você vê aqui: pois ele parece ter permanecido rei após a morte de Absalão até a sua velhice. Tá? E aqui tem o 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículos... Deixa eu pegar esse aqui é o comentário do David Toshio Tsumura. Vamos aqui. Cadê o David Toshio Tsumura? Vem mais para perto aqui, meu filho. Vem mais para perto aqui. Fica por aqui. Aí. Vamos lá. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Tá? Então, esses 40 anos obviamente não vão se encaixar. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Então, isso aqui está na frente do 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Então, voltemos lá à argumentação do Toshio Tsumura. MacArthur sugere que a leitura primitiva de Arbaim poderia ser Arbam, com o mem enclítico. Então, mem, o que é ênclise? Quando o mem é acoplado ao arba, fica arban. Agora, o que é mem enclítico? O que é ênclise? Próclise, ênclise, mesóclise. Lembram? Próclise é o que vem antes. Então, o pronome átono vem antes. Eu te digo. Então, o verbo tem um pronome que vem antes. Então, quando eu digo eu te digo, o te aqui, que é o pronome átono, ele está antecedendo o verbo. Daí ele aqui tem um fenômeno chamado, qual é o fenômeno? Chamado próclise. Próclise é que vem antes. Ênclise. Aí você vai entender o mem enclítico. É quando digo-te, meu filho.
Quando você digote, esse T acoplado ali, tá? Esse digote, vem o verbo e depois o pronome juntando ali o verbo com hífen, né? Digote, aí você tem um caso de ênclise. Quando você tem a forma futura, né? Futura do verbo dizer, por exemplo, dizer a ele, dir-lhe-ei. Aí você inclui aí o lhe no meio do verbo, você quebra o verbo direi, você poderia dizer eu lhe direi. Então você quebra o verbo direi e bota o lhe ali. Então fica dir-lhe-ei. Tá? Então aí exatamente essa aí é a mesóclise. Meso, vem no meio. Tá? Então próclise antes, ênclise acoplado, logo após. E no meio, mesóclise. Guardou? Próclise, ênclise, mesóclise. Aqui seria o mem enclítico, ou seja, esse seria o mem com ênclise. Ficaria o arba, e nesse caso, significando com o mem enclítico, significaria simplesmente 4 anos. Tá? Então, essa interpretação sintática é que basicamente as versões consideram como sendo a correta, porque o texto massorético, tá, ele foi vocalizado depois. Então, essa forma aqui é uma forma que o copista, às vezes, pode chegar e esquecer alguma coisa, e então tem toda uma diferença aí nessa questão. E ele diz aqui, remete ao comentário que ele faz lá no capítulo 6, versículo 19, que nós não vamos ver para ganharmos tempo. Os 4 anos, presumivelmente, foram aqueles desde o retorno de Absalão a Jerusalém, ou a sua reconciliação com Davi. Tá? Altan toma Shana Vaiomer como uma endíades. Nesse caso, o que é um endíades? Procura aí. Tomando Shana como uma forma de repetição, tá? De repetir, e traduz. E ao final de 40 dias, Absalão falou insistentemente com o rei. Estão dando essa ideia de repetição. Então, aí seria traduzido por insistentemente com o rei. No entanto, sua sintaxe e interpretação são um pouco forçadas. Não é o caso. O Toshio, então, Tsumura, ele toma isso, tomando a expressão como sendo a forma mais difícil pela crítica textual, ele aceita, então, os 40 anos e coloca os 40 anos entre aspas. Ele diz, ao fim de 40 anos, né, que é Miketz Arbaim Shana, tá? aparece em Ezequiel 29:13, e ali aparece como uma forma uma expressão, que tem um sentido. Daí, esta poderia ser uma frase estereotipada que significa o fim de um longo período de peregrinação, como os 40 anos dos israelitas no deserto. Tá? Tentativamente, entendo a frase, que a frase significa perto do fim de espera de Absalão, ou seja, do período que ele está esperando para poder ver se realmente tinha condição de resolver o problema e o pai se aproximar dele. Quando chega esse momento e ele não se aproxima do pai, então é o ponto de início da conspiração. Findou o período de espera e agora vamos conspirar para tirar Davi do trono. Então seriam essas possibilidades de a leitura mais difícil pela crítica textual ser aceita, ou haver a possibilidade, como afirmam alguns manuscritos da Septuaginta, da versão siríaca e da versão da Vulgata, que trazem 4 anos, ou essa expressão seria uma expressão idiomática, dizendo que é o fim de um longo período. E aí, então, seria, por isso que ele coloca esses 40 anos entre aspas. Não pode ser literal, porque dá problema em relação ao tempo que ele reinou. Percebe? Então, tem tudo a ver. A menos que os 40 anos que Davi reinou também fosse um período completo, que foi compactado e disse que era simplesmente 40 anos. Que poderia ser 40 anos, mas significando 50, 55, 37. Não, aí é menos. Então, qualquer
período posterior a esse, ou seja, o período completo do reino que ele tinha que reinar. Seria um sentido. Bem, por outro lado, nós temos o Caio de Lite. Caio de Lite, são dois intérpretes também, que abordam a questão. Todo mundo, com exceção dos nossos alunos do grupo, né, vão passar batido nessa questão. Todo mundo vai passar batido nessa questão, porque é uma questão que você tem que conhecer o texto original, você tem que ter uma base para poder estudar e perceber qual é o problema que está em curso aqui. Bem, 40 anos não cabe, porque se Davi tinha 40 anos, então como é que pode? Já passou esse tempo todo e agora 40 anos depois? Então já ultrapassaria o tempo de reinado de Davi? Então tudo isso é preciso levar em consideração na hora da interpretação do texto. Aí o Caio de Lite, são aqueles grandes hebraístas alemães, eles dizem no comentário deles o seguinte: a rebelião de Absalão, do versículo 7 e 8, que após o lapso de 40, ele coloca uma interrogação, 40 anos, Absalão disse ao rei: ore e eu irei, ore. Não é bem isso aqui, peraí. A tradução que foi aqui. Vamos lá, Caio. Ele bota aqui, verbo orar, pray alone. Esse pray alone aqui mesmo no sentido de por favor, de me permita ir. Pray allow me to go. É uma forma bem diferente. Permita-me ir e cumpra um voto em Hebrom que prometi ao Senhor durante minha estada em Jesur. O que Absalão apresenta ao pai? Estamos em paz. Voltei em paz, agora eu tenho que cumprir meu voto. Você percebe bem que ele vai usar aqui uma estratégia, né, é uma estratégia apelando, né, para Davi com aquilo que mais Davi queria que fossem seus filhos, que tivessem um compromisso com Deus, uma relação com Deus. Não é à toa que Davi coloca o nome de Absalão de Avshalom, que é o pai da paz. Quando Davi percebe isso, puxa, meu filho quer cumprir um voto, meu filho, se ainda não cumpriu esse voto, então vai, cumpre esse voto ao Senhor. Ele usa essa mentira para exatamente ser a base de toda uma conspiração. Ele está fingindo piedade ali. E está envolvendo Deus nessa trama diabólica. Percebem bem? Então é algo que o crime se torna mais hediondo, pelo fato de ele estar envolvendo o Senhor numa coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Ele vai trair o pai, mas ele faz esse fingimento e vai com a bênção do pai para fazer alguma coisa contra o pai. É uma coisa impressionante. E aí diz, o número 40 é totalmente inadequado, pois não pode ser entendido como relacionado à idade de Absalão ou ao ano de reinado de Davi. Pois Absalão nasceu em Hebrom, depois que Davi começou a reinar. Tá? E Davi reinou apenas 40 anos e meio ao todo. E a rebelião de Absalão certamente não ocorreu nas últimas semanas do reinado. Tá? É tão inapropriado assumir como o terminus aquo, aqui, como o final desse período, dos 40 anos, tanto o início do reinado de Saul, como fizeram vários rabinos, quanto aí primeiro erro que os rabinos, alguns rabinos fizeram, colocar esses 40 como sendo o final do reinado de Saul. Uma coisa que não faz sentido, é inapropriado assumir, conforme diz o Caio. Quanto o autor da nota marginal do Códice 380 de Rossi, né? Le Malkut Shaul, né? Do reinado de Saul. Ou a unção de Davi em Belém, como Lutero na nota marginal. Então, e Lightfoot, o Lutero Lightfoot coloca isso na nota marginal, que foi nesse período aí do finalzinho do reinado de Saul. Pois a palavra depois, evidentemente, se refere a algum evento na vida de Absalão,
ao qual foi feita a alusão anteriormente, ou seja, ao tempo de sua reconciliação com Davi, ou, o que não é tão provável, ao período de seu retorno de Jesus a Jerusalém, segundo Samuel 14, 23. Consequentemente, a leitura adotada pelo siríaco, pelo árabe e pela Vulgata Latina, também por Teodoreto e outros, a saber, 4 anos, certamente deve ser a correta. Tá? E não 40 dias que se encontram nos códices 70 e 96 em Kennicott, já que 40 dias seria um tempo muito curto para o amadurecimento da rebelião. Aí vem uma outra colocação do ponto de vista gramatical, que ele diz: é verdade que a leitura arba devemos esperar, via de regra, o plural shanim. Então, arba seria o plural shanim. Então, arba, 4 anos. Shana, singular. Shanim, plural. Então, teria arba shanim. Porém, você tem ali shana. Aí você, mas existem outras ocorrências em que os números de 2 a 9, por exemplo, de 2 a 10, concordam com o substantivo no singular? Aí é uma pergunta para você ter. Será que você tem essa possibilidade? Aí ele diz aqui, ao mesmo tempo que se poderia esperar shanim, né, ao mesmo tempo os números de 2 a 10 às vezes concordam com o substantivo no singular. Por exemplo, segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1. E também Gesenius, na sua gramática, que já está traduzida para o português, tá, fala a respeito disso. Bem, então, só para fechar aqui essa questão, vamos conferir aqui essa passagem do segundo livro dos Reis, que é a seguinte. Aqui você tem: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Vamos ver como é que está isso aqui em hebraico. Então, a forma da expressão Ben Shemone, o que você tem? Literalmente é filho de 8 anos, né? Era da idade de 8 anos, do hebraico diz Ben, e aí diz o número, né? Então aqui Ben Shemone, ou Shimone, Ben Shimone Shana. Então você tem de 2 a 10, aqui o número 8, tá? O número 8, que está com o Shana, anos, concordando no singular. Então seria ali Arba Shana, é possível naquela ocorrência. Tá? Em vez de ser Arba Shanim. Então Arba Shanim, porque você tem Shimoné Shana, 8 anos. Tá? E aqui você tem também você tem as duas formas aqui concordando com o singular. Você tem aqui, ó, Shloshim Ve'achat Shana. Então, 31 anos. Shloshim, que é 30, passou dos 10 aqui. Ve'achat, 31, Shana. O verbo deveria ser no plural, em vez de ser plural, também está no singular, tanto em números de 2 a 10, como aqui após o 10. Então, todos têm ocorrência, e esse versículo aqui é uma prova disso. Daí, então, por isso que o 4 anos ali é mais coerente com o texto. Tá? É uma forma simples de se resolver um problema difícil, né? Se você não tiver essa base, então essas questões passam batidas, né? Todo mundo passa voado e não percebe que há uma incoerência que precisa ser resolvida. Ok, resolvido o problema, prosseguimos. Versículo 7 a 11. O que Absalão pediu autorização ao seu pai para ir fazer em Hebrom, o que ele pôs em todas as tribos e o que todos deveriam dizer em um único brado. Versículo 7 ao versículo 11. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então, poxa, ele chega ali, né, piedoso diante do pai. Poxa, meu filho quer cumprir um voto, aí dá todo apoio, né? Porque quando estava morando em Jesus, na Síria, este seu servo
fez um voto dizendo, observa bem aqui, ó, o modo como ele se dirige ao rei. Este seu servo disse ao rei. Pai e filho aí, não existe essa relação. Um distanciamento enorme. Absalão, conforme nós dissemos, é um filho à procura de um pai. Então, já que o pai não quer ser pai de Absalão, ele vai ter um inimigo. Ele vai ter um adversário. Davi está criando um adversário dentro da sua própria casa. Um inimigo que vai trazer muito desgosto a ele por causa dessa decisão feita com Batseba e com Urias. As consequências vêm. Tudo aquilo que nós fazemos que vai de encontro à vontade de Deus, pode escrever, tem consequências. Tem consequências. Nós estávamos lá junto com o Leandro, o diácono Leandro e a Débora, vendo o comportamento das crianças. Gente, 14 crianças dentro de casa. Uma mãe e um pai. Tomar conta de 14 crianças. Você já parou para pensar? Como é que deve ser isso dentro de casa? Gente, mas como as crianças são educadas. Na situação em que elas viviam, eram para ser crianças revoltadas com aquela situação de pobreza, de dificuldade. Sabe o que os pais diziam para eles? Orem, meus filhos. E tinha dia que eles oravam de meia em meia hora, pedindo uma casa. De meia em meia hora, pedindo uma casa para o Senhor. E nisso, o que acontece? As crianças, né, foram tendo uma relação com Deus, e quando a casa chegou, poxa, isso mudou o horizonte daquelas crianças. Daí você vê hoje as crianças lá, dentro de casa, uma situação tão delicada, todo mundo fica olhando a educação daquelas crianças. Já tem casas que tem 2 filhos, meu Deus do céu, é um inferno, ninguém aguenta, né? 2 filhos, pronto, é o inferno naquela casa, né? E tem situações que os pais cooperam com o processo de marginalização dos filhos, ou de bênção para os filhos. Esse casal, por ser fiel ao Senhor, o que acontece? O próprio Senhor trabalhou para não deixar a revolta daquelas crianças. Eles podiam ser crianças revoltadas. Um garoto de 14 anos naquela situação já entende das coisas, né? Revoltado com a igreja, por que a igreja não faz nada por nós, né? E a gente vai viver nessa vida assim. Poderiam ser crianças revoltadas, mas não, os pais falando, orem ao Senhor, mas é o Senhor que toma a conta, é o Senhor ali, e o Senhor deu graça, eles passaram daquela situação, hoje eles estão em festa dentro da grande casa, que o Senhor deu para eles. Mas o casal foi fiel, aguentou firme, e não voltou atrás em nenhum momento. Tinha razões para voltar atrás? Tinha, Catiúcia? Estamos aqui nessa situação, tem um monte de filho para quê? Viver numa pobreza dessa, numa miséria dessa? Não é? Podia ser uma pessoa assim, né? Não, você vê a docilidade e a fé daquela irmã, o Espírito Santo na vida dela, passou tranquila. O Senhor anestesiou os 2 ali, eles não evitaram filho de jeito nenhum. E não tinha o conforto que a gente tem, né? Era uma camazinha, né? Só para os 2 ali, na beliche. Não sei como é que eles arrumavam ali na beliche, ali, né? E com aquele monte de auditório, aquele auditório ali grande. Não sei como é que eles davam jeito. Entretanto, foram fiéis ao Senhor. E por isso que o Senhor chegou e fez o que fez. Vocês percebem bem como é que são as coisas? Então, hoje nós estamos vendo que o Davi, ele que construiu toda essa monstruosidade para ele. Esses filhos dando desgosto. Tudo isso, a decisão dele de pecar contra Deus trouxe tudo isso no bojo. Hoje ele não tem filhos que dê prazer para ele. E Davi não é diferente de nós. Então nós podemos ter filhos que sejam uma bênção na nossa vida, como também podemos ter filhos que o Senhor permite que ele vai infernizar a nossa vida até a nossa velhice. Então é o que Davi plantou, é o que Davi está colhendo. Aprendam essa lição, sejam fiéis ao Senhor.
Porque, do contrário, a Bíblia deixa esse exemplo aqui, que é para ver, poxa, as coisas poderiam ser diferentes. Poderiam ser diferentes. Os filhos de Davi, se fossem de uma só mulher, se ele fizesse tudo que estava na lei, poxa, seriam bênçãos na vida dele, a viver um reinado cada vez mais ascendente, a terminar no clímax ali, na bênção, passando o reino para o próximo filho, sem nenhum problema, só ascendente. Mas aquela decisão errada trouxe toda essa avalanche. E é dentro da casa, a espada não vai se apartar da tua casa, porque transgrediu contra o Senhor. Então, tudo isso para nós, gente, são lições. Né? Nós não estamos estudando isso aqui por acaso. Nós estamos estudando isso aqui porque Deus está falando para nós. Tá? Você quer ter filhos abençoados? O Senhor falava para mim, me orientou, graças a Deus que o Senhor me orientou. Né? O Senhor me orientou passo a passo, como criar meus filhos, orar por eles de madrugada. Não precisa levantar não, gente, não precisa acordá-los não. Estende as mãos para ele, ora, busca, todas as noites, a gente fazendo isso, é um trabalho que mais tarde você tem esse prazer. Mas quando se toma uma decisão dessa, que Davi toma, ou outras decisões, nós já tivemos casos na obra, né, de casais chegando, não, só vou três filhos. Só tivemos 3 filhos. Mas a cobrança foi tão séria, foi a mais séria cobrança que eu já vi nessa obra. O Senhor levou os 3 no mesmo dia. E hoje está lá o casal, não pode mais, ela não pode ter mais filho, que ligou, né? E os 3 morreram no mesmo dia. Olha a sentença de Deus. Isso aconteceu na obra, gente. E foi um sepultamento pior que a gente teve, parece que foram 10, não sei, 7. 7, né? 7 sepultados. Nós já vimos isso acontecer na obra de Deus. Então, isso tudo está dizendo para nós o quê? O que está dizendo para nós? Hein? Não peca não, gente. Não decide coisa na direção da vontade de Deus, não, que não vai ser a mesma coisa dali para frente. Não vai ser, não tem jeito. Davi não é o mesmo. E o filho está tramando e Deus não dá nem discernimento a ele. Ele chega assim e diz, olha, então, diz aqui, ó, se o Senhor, olha só, olha o que o Absalão diz. Porque quando estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo, se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Mas o que um pai quer de um filho a não ser isso? Ele usa a piedade de Davi para tramar contra Davi. Davi é como que dá a ele, né, a carta para ele ir, e ele vai tramar a destruição e a derrocada do reinado do pai. Davi, então, sem perceber nada, não é mais o mesmo, vai em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, olha só, tudo planejado, tudo calculado, dizendo, quando ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão, já mistura hebraico com português, Absalão é rei em Hebrom. Ele manda emissários em todas as tribos. Já tinha feito aquele trabalho. Sim, fala, pode falar. Por que ele foi adorar lá e não em Jerusalém? Qual o motivo assim, fundamentado? Você observa bem que onde Davi começou? Pegou Israel, que é mais as tribos do norte. A primeira posse de Davi foi em Hebrom. Depois é que ele veio para Jerusalém. Ele está fazendo o mesmo caminho. Ele vai pegar aquela parte das outras tribos, quando se fala em Israel aqui, são as 10 tribos, e depois é que ele vem para o centro. Já vem com toda a escolta de Israel para dominar o palácio. Se Jerusalém é um lugar de adoração, como é que Davi aceitou ele? Davi está voando. Está voando. Não está percebendo o que está acontecendo. Ele conhecia bem o pai que tinha. Conhecia muito bem. O pai estava dormindo, ele jogou o jogo certinho. Uhum. E ele queria Hebrom exatamente porque ele já tinha feito todo o trabalho com as tribos de Israel. Ele já tinha conquistado as tribos de Israel. E agora ele ainda manda emissários antes para poder, quando chegar a hora, vocês ouvirem o toque, já tinha a hora marcada, Absalão reina. Tá? Então é uma estratégia que ele monta. E Davi está totalmente, nem
só vai tomar conhecimento depois. Ele pegou ele na falha dele, porque o lugar que ele se colocava, na porta da cidade, era o lugar onde construído para que os juízes se assentassem e julgassem a causa. Quando o povo vinha, não aparecia ninguém. Ele falou, não aparece ninguém na parte do rei, não. Aí ele falou, mas o seu caso é bom. Aí ele se coloca, aí ele se candidata. Ele se projeta. Se eu fosse, eu podia já ajudar. Ele se projeta. Então, observa bem, aquela figura pacata, reclusa dentro do palácio. Tá? Aquela figura pacata, reclusa dentro do palácio. Betsebado lá dentro. Só quer saber de Batseba. De Batseba. Não quer saber de nada. A vida acabou. É só Batseba e as delícias que ela pode promover. Para aí. Não quer mais nada. Acabou. Acabou tudo. Para aí. Aí o que acontece? Depois todo Batsebado, né? Aí o que acontece? Ele está lá dentro. E o Absalão está no meio do povo. Estratégia política. Uma estratégia política. Está no meio do povo ali. E ele vai conquistando e vai dando notícia. Espalhou para todo mundo. Depois ele manda os emissários. Olha, vai acontecer isso. Hoje vai ter uma grande posse. Então, ele deixou tudo preparado. E já todo o coração de Israel, dos homens de Israel, dos israelitas, já estavam todos voltados para o Absalão. Então, a conspiração estava funcionando. De Hebron, então, ele pega a parte norte. Agora vamos lá avançar até a parte sul. Tomar o palácio. E o rei já tinha, ido embora. Não quis confrontá-lo. Ele não sabia como é que está, se todo o povo de Israel está com o exército todo junto com ele, ele não sabia quem que ia lutar a favor ou contra. Aí vejam bem, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Então ele leva esses 200, que eram os, que estavam ali, obviamente pessoas próximas ao rei, e leva com eles para poder dar aquela impressão de que ele estava totalmente coberto e bem assessorado e bem apoiado. Aí esses 200 não sabiam de nada. E, ao mesmo tempo, depois que souberam, o que eles vão fazer? Tem que concordar ou então ser morto. Percebe? Então, ele fez uma trama, onde olha a mente do Absalão. Esse homem poderia ser o maior comandante estrategista de Davi. E ele desperdiça isso e constrói um monstro para lutar contra ele. Hein? Além de ser o pai perdendo o filho. E ele está perdendo cada vez mais. Percebem bem? Isso para nós é muito, gente, é muito importante. É muito importante na relação familiar. Na relação familiar isso é muito importante. De procurar ver o potencial e apostar nos filhos. Isso é muito, mas muito importante. E ele não, ele deixa a coisa correr, e aí o que acontece? Olha, a tragédia vai se construindo. Próxima pergunta. Hoje estou sentindo o cheirinho de um almoço gostoso embaixo, hein? O negócio hoje vai ficar bom. Como sempre, né? Vai ficar bom. Que notícia foi dada ao rei Davi sobre Absalão? O que Davi ordenou e os seus servos fizeram depressa? E quais os que ficaram guardando a casa? Aí os versículos 13 ao 17. Ao 17. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: o 12. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel. Esse verso 12 aqui é a chave. Quem é Aitofel? É o homem de maior confiança do rei. Talvez não magoou tanto o rei Absalão fazer isso, como Aitofel, que era o homem conselheiro do rei. Era um homem de respeito do rei. E ele vai para o lado de Absalão. Na conspiração, ele se associa a Absalão. Mas por que ele se associa a Absalão? Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo.
Assim a conspiração tornou-se poderosa. Quem que está lá? É o conselheiro do rei, é o homem que todo mundo tinha respeito, está do lado de Absalão. Mas quem é Aitofel? Avô da Batseba. Ele tinha um problema mal resolvido com Davi. A destruição do lar de Batseba, da sua neta, e o assassinato do seu do marido da Batseba, filho de obviamente uma pessoa muito chegada dele, tá? Ele é o avô de Batseba. Isso tudo constrói nele também um adversário, que vai se associar ao outro adversário. O inimigo do inimigo é amigo, mas o amigo do inimigo, né, é exatamente a situação que se encontra aqui. Olha o que o problema de Davi, do pecado de Davi, traz como consequências. Né? E ele fica numa situação que você observa bem. Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Salmo 3. São numerosos os que se levantam contra mim. Salmo 3. Salmo 3. O Salmo 3, inclusive aqui tem o título da Bíblia hebraica, né? Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. E aí então, nesse labirinto surge esse salmo aqui, Salmo 3. Então isso é muito significativo. Então, um mensageiro veio a Davi dizendo, o verso 17. Um mensageiro veio a Davi dizendo, todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém, levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio de espada. Então Davi queria livrar Jerusalém de uma tragédia. Queria livrar os habitantes de Jerusalém de uma tragédia. Porque ele não tem, matematicamente, quando chega essa notícia, todo Israel, isso aí é a parte norte toda, são 10 tribos. Qual o tamanho do exército que ele conseguiu montar para vir contra nós? Esses homens não vão fazer frente. E não tem esse mapeamento. Então é uma notícia que chega assim, de repente, vamos fugir. E a gente, por enquanto, não tem notícia do que está, que de fato aconteceu. Qual é o volume disso? Sem contar que não tinha ganho, só perca. Só. Uma batalha entre eles seria uma perda total. Melhor dizer que vão matar o filho dele. Exatamente. Percebe bem? Aí, então os servos do rei disseram, eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar. O rei saiu e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Então, ainda tinha ali as mulheres e as concubinas. Então, 10 delas ele deixou lá para cuidar do palácio. Se morrer, que morra vocês. Hein, como é que é? Se morrer, que morra vocês. Ele já estava tão longe que não sabia nem o que estava acontecendo no meio do povo. Não tem um parâmetro. Estava muito encastelado ali, né? No palácio. Encastelado dentro do palácio. Quando ele chega a notícia, ele não tem mapeamento, né? Jogar lá um drone para poder saber quanto é o exército, quantos tem. Não tem nada disso. Não tem informação nenhuma. Mas poderia ser uma estratégia de guerreiro que ele também. Então, por outro lado, era mais fácil ele não evitar um conflito de imediato, porque ele não tem o mapeamento se dá para enfrentar ou não. Logo na frente, agora vamos ver a estratégia que ele usou. Aí sim.
Tá? Aí você vai ver que ele vence. Ele vai. Segundo o Salmo 3, ele está em plena confiança com Deus, de que o Senhor vai dar livramento para ele. Ele está quando eu estudo, pastor, essa lição, eu fico meio confuso. Se eu fosse fazer uma mensagem disso, se eu tivesse que explicar para alguém, em algumas características que eu vejo o adversário agindo de uma forma bem devagarzinho, a gente vê o resultado do pecado de Davi. Em outra questão, eu vejo Deus dando a martelada, o decreto. Por um lado, você não precisa deixar o adversário até fora disso. Fora, né? Deixa fora. O problema ali é ele e Deus. É ele. E o que Deus está... E aí outra coisa interessante. O que Deus está fazendo com ele, mesmo no processo de correção, como Deus vai trabalhar para reerguê-lo. Porque ele volta à posição. Absalão vai ser derrotado. Percebe? Então, nesse, Deus está ensinando a Davi. Aí surge o Salmo 3, tem o Salmo 49, me parece. São coisas que você vai vendo refletir, toda essa situação, em que o que Deus está ministrando a Davi mesmo nessa situação. E o modo como ele lida com a soberania de Deus. Ele não quer interferir em nada. Mas a soberania também não nos vai levar a dizer, bem, está tudo acabado, então pronto, ponto final. Não, você vai ver que ele vai também estabelecer estratégias. Percebe? Então tudo que vai acontecendo é para nós percebermos que andar com Deus é uma ciência que ninguém vira PhD, viu? O quê? É Deus. Não, mas é Deus que está no negócio. Entendeu? E esse aqui é o problema de Davi, olha. Você vai ver que esse é o problema de Davi. Até aqui no texto você vai perceber. E aí Deus não fosse Deus. Mas é Deus, e Deus, aí ele quer se submeter ao que Deus, se Deus está me punindo, se Deus está me cobrando, se tudo está acontecendo, eu mereço. Não tenho nada contra Deus, não tenho nada para me levantar contra Deus. Eu mereço. Né? Mas ele sempre apela para a misericórdia do Senhor. O Salmo 3, ele não termina em desorientação. Ele começa com desorientação. Porque as circunstâncias ao redor são circunstâncias amedrontadoras. Né? Contudo, ele acaba orientado. Veja o Salmo como termina. Salmo 3. Nós vamos ler o Salmo 3 no finalzinho aqui, para vocês perceberem. Já preguei sobre ele aqui, não já? Já quando? Quinta-feira. Percebem? Então é uma coisa importante. Você vai ver desorientação e reorientação no Salmo. O movimento ali é desorientação e reorientação. Então a memória de você não está muito boa, não está muito ruim, não. Aí diz aqui, olha, quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Então ali depois da saída, para poder começar a subir o Monte das Oliveiras, né? Vocês vão passar lá em novembro, se Deus quiser, para conhecer a subida do Monte das Oliveiras. Vamos lá na Igreja de Deus, na Church of God, onde nós ficamos hospedados, né? Quem sabe a gente vai botar até uma pousada lá e ficar um tempo lá, na casa lá, assistir um culto lá naquela igreja. Vamos na Cidade Nova de Jerusalém, né? Tem igrejas lá também. Algumas, chegamos lá, tinha uma lá queimada pelos judeus ortodoxos, né? Queimaram um templo lá, eles estavam congregando debaixo de uma lona. O negócio era sério. Ok. A próxima pergunta. Quando os homens iam a pé com o rei Davi, fugindo de seu filho Absalão, qual era a situação emocional de toda a terra de Israel naquela hora? O 18 ao 23. 18 ao 23. Todos os seus servos passaram por ele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que seguiram de Gate, passaram diante do rei. Você observa bem que ali tinham pessoas que Davi trouxe de Gate, que vieram com ele para formar ali sua equipe da terra dos filisteus. Hein? Aí vocês vão observar uma coisa importante. Israelitas traindo a Davi. Israelitas que sabiam que Davi foi colocado no reino por Deus. E outros de fora, tendo mais consciência disso e ficando do lado certo
do que israelitas que ficaram do lado errado. A tendência de Israel. Vamos lá. Pegou a comparação, pastor? Às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece isso, né? Tem gente de fora que às vezes valoriza mais as coisas que eles, quando eles têm notícia de que tem coisas boas dentro, do que os de dentro que menosprezam, desprezam e se pudessem jogariam no lixo. Mas a atitude de Davi não é para menos, não. Hein? A atitude de Davi não era para menos, não. Em que sentido? Do que ele fez, né? Não, ele não reclama nada. Inclusive, ele até aconselha a esses que estavam ali, você vai ver, ele aconselha no próximo, agora nesse próximo tópico aqui, vamos até o verso 23 aqui, olha aqui o que Davi, que acontece. Então, esses aqui, os homens seguiram de Gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itai, o geteu. Aí esse Itai, que é de fora, lá dos filisteus, que está ali, que viram Davi, né, destruir o seu grande herói, o gigante, hoje estão aqui do lado de Davi, fazendo parte da guarda de Davi. Olha esse diálogo que é colocado aqui. Então o rei disse a Itai, o geteu: por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e por que hoje eu já o levaria comigo a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Parecendo com que história? Ruth, de Ruth, né? A estrangeira, a Ruth estrangeira, e agora eu não tenho mais condição de dar para vocês filhos, e se mesmo se eu tivesse, eu tenho que vocês iam esperar. Então, pode ir embora, vocês vão embora. Uma foi, mas a outra, não me instes para que te deixes, nem me aparte de perto de ti. E aí ela faz aquela, né, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu morreres eu vou morrer, e estamos juntos, não tem jeito. Tá? É uma semelhança. Esse Itai aqui, olha a resposta que ele dá para Davi. Sim, Ingrid. Uhum. Davi, ele praticamente está assim, sem saber, ele sabe que a espada tem que ferir a sua casa, e está tudo na mão de Deus, é Deus que está permitindo acontecer, então ele está entregue. Você vai ver isso mais à frente, que ele fala aqui, né? Ele está simplesmente entregue, ele não sabe qual atitude tomar. Eu reajo, não reajo, ele não tem aquela segurança que ele tinha antes com Deus, né? O homem que nessa condição dele de culpa, ele fica neutralizado. O Sérgio falou. Sério, mas eu quero dizer. Deus que está nesse negócio, o que eu vou fazer? Os homens lá da cidade. Não, isso aí Deus. Ele tá, não, é Deus que está fazendo isso mesmo. Não, é Deus que está me tirando do trono mesmo. Eu mereço isso mesmo. Ele está acabado. E aquela graça que ele tinha também acabou. Depois do pecado. Pecado compensa? Mas a confiança em Deus não. Não, aí que você vai ver o Salmo 3 é que vai refletir isso. É o que eu falei antes. O que Deus está ensinando a Davi, mesmo nessa situação, para reabilitá-lo? Percebe? Porque também era a única solução dele, a única esperança dele era essa também. Uhum. E o Salmo 3 reflete exatamente isso. No final ele termina orientado mesmo e sabe que Deus, né, está mesmo naquela situação, Deus pode usar de misericórdia para com ele. Mas é o que ele deixa pede. de ter as perdas, né? Hein? Não deixa de ter as perdas. Não deixa de ter as perdas. Ele vai ter perdas. Essas perdas são inevitáveis. Perdeu um filho. Que poderia ser o seu maior general. Está provando que poderia ser o maior general do exército dele. Olha que homem ele jogou fora. Percebe? Gente, isso é forte demais, viu? Isso é forte. Aí então, volte e leve consigo os seus companheiros. Não pode ir embora. Não tem mais nada para apresentar para vocês. O giteu olha para ele, mas não vê esse Davi caído. Esse Davi fraco. Esse Davi impotente, sem condição de saber o que faz. Vê nele o quê? Aquele que derrotou o gigante. É o próprio Deus no giteu aqui para falar com Davi.
É o próprio Deus nesse homem. Olha só. Ele disse que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Pode ir embora, vocês estão autorizados. Porém, aí ó, Itai respondeu a Davi, ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Gente, isso aí deve ter entrado em Davi. Aí ressuscita o homem. Já pensou? Isso vem de fora, um filisteu. É Deus trabalhando e mostrando que na correção a graça está operando. O favor de Deus está operando. Então Deus é o único que pode medir. O Senhor falou para nós uma coisa que a gente não pega o fio da meada, né? Falou, quero todos iguais. Por que um tem que sofrer mais com o outro, que o outro? Eu posso provar sim, mas a voz eu não permito. Percebe bem? Então o que acontece? Aqui o Itai está exatamente, não. Onde o rei for, eu vou junto. Se for para a vida ou se for para a morte, eu estou junto com o rei. Não vou abandoná-lo de jeito nenhum. Gente, isso é muito, mas muito lindo mesmo. Não é forte isso? É a graça de Deus trabalhando em favor de Davi. Ele está fraco, ele está caído, mas Deus está levantando. E levantando através de companheiros ao seu lado, fiéis, companheiros que não te largam, não. Não vai lá e fica com aquele que agora vai ser o rei. Não, eu prefiro ficar contigo. A visão que o Itai está tendo é exatamente: esse aqui é ungido de Deus. Esse aqui é aquele que Deus colocou no trono. O outro é o usurpador. Eu não vou ficar do lado do usurpador para poder abandonar aquele que Deus colocou no palácio, no trono. Percebe? Nem com o incentivo de Davi. Então, Davi disse a Itai: então vai, passa adiante. Passa adiante. E assim passaram adiante Itai, o Geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz. Quando diz aqui toda a terra chorava em alta voz, você imagine como aquele povo estava. Sair para onde, não sei para onde a gente vai, Davi não tem rumo, não tem onde a gente vai acampar. Sai do conforto do palácio. Agora não tem mais casa, não tem mais nada, é um abandonado. Aquelas mesmas peregrinações de antes que ele tinha, vai tudo acontecer de novo. Tá? E o Saul agora saiu do ventre dele. É seu filho. Nossa, Deus, viu? Compensa não, gente. Pecado não compensa não. E assim toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. No meio dos traidores, Aitofel, no meio do conspirador, Absalão, tem os fiéis. Tem aqueles, já começou a aparecer. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus, gente que está enxergando as coisas. Tá? Deus pode cobrar, mas Absalão não pode não. Ele está fazendo o que é errado. Ele está tomando um lugar que não tem ninguém, não há nada, nem oráculo dizendo que Absalão ia ser rei e Davi ia ser tirado. Percebe? Então está fazendo uma coisa errada. É uma coisa errada que vai punir Davi, mas ao mesmo tempo está fazendo uma coisa errada e vai ter consequências. Vai entender. É ciência. É aquilo. O Senhor pode bater. Nós não podemos não. Percebe? O Senhor pode. E isso aí está dentro de Ezequiel 34. Ezequiel 34, né? 34, gente, eu estava meditando nesse texto, nós lemos ele aqui, uma parte, pastor, leu aqui na quinta, vamos ver se a gente medita dele hoje à noite. Ezequiel 34, quando fala de ovelhas gordas e ovelhas magras, né? Exatamente aquelas que estão na condição melhor, e chega e ainda massacra a outra, suja a água para ela não beber, né? E até expulsa do redil. Aí o Senhor: eu vou julgar entre ovelhas magras e ovelhas gordas. Né? Então o Senhor repreende os pastores infiéis que se apacentam a si mesmos e também repreende dentro do rebanho os conflitos internos.
de alguém que quer sobrepujar e massacrar o outro e acaba Deus julgando. Eu vi isso acontecer no meu ministério, de um modo assim, de uma irmã lá em Engenheiro Pedreira, muito humilde, já está dorme com o Senhor, a irmã Silvana. Então eu trabalhava com as crianças lá, e de repente chegou uma menina que tinha feito formado no curso normal de professor, e aí então a Silvana, muito simples, né, com muito amor, dedicação para cuidar das crianças, da classe de crianças, até que um dia ela chegou e foi lá na frente da igreja, e chegou: irmãos, eu estou vendo esse trabalho sendo feito aqui com as crianças, mas eu faço muito melhor, porque o método como que ela utiliza não é o método adequado e tudo mais, e subiu, lá em cima. E a Silvana jogou lá no lixo. E não tive uma visão, mas eu vi. Quando ela foi sentar, eu vi ela saindo, para nunca mais voltar. E foi direitinho. Aquela ali foi a última vez que ela falou na igreja. Logo em seguida, ela saiu da igreja, desapareceu e nunca mais voltou. E a Silvana continuou fazendo o trabalhinho dela, humilde lá com as crianças. Todo aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que é humilhado será exaltado. Então a gente viu isso acontecer. Então, é exatamente essas coisas, que lidar com Deus é um negócio muito delicado. É muito, muito delicado mesmo. Mas vamos aqui prosseguir. Zadok, Abiatar e Uzai. Vamos ver quem são eles. Do lado de quem eles estão. É a próxima pergunta. Tá bom o estudo de hoje? Eu estou gostando, estou aprendendo demais, viu? Eu estou aprendendo. O que os sacerdotes e os levitas levaram na fuga de Davi, e o que Davi mandou que eles fizessem, e qual a esperança que Davi demonstrou ter. Olha aí, esperança. Versículos 24 e 25. Eis que Zadok também estava ali. Você vê o 2 Samuel 8, Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então, esse episódio mostra mais ou menos o quê? Mostra um episódio em que a arca de Deus é o símbolo da presença de Deus. Davi com a arca é um vencedor imbatível, não tem jeito. Sempre é assim? Sempre foi assim? Lembram de Ofni e Finéias? Lembra do que aconteceu naquela época? A arca de Deus ainda foi tomada e levada pelos inimigos, porque o pecado daqueles dois fizeram com que eles tivessem uma derrota, e em pecado não tem arca que funcione. Aí não tem não adianta, acionou o gatilho, não vai funcionar, ainda pode dar até um tiro, ainda pode sair para o contrário ainda. Exatamente. Davi então analisa essa situação, e então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Aí olha a entrega à soberania de Deus. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Olha o que está acontecendo em Davi. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. Aí mexe com Deus. A entrega dele, o que eu mereço é isso mesmo, estou destralado, não vou reclamar que estou fora do palácio, estou agora na rua, virei um sem teto. Não reclama não traga a arca de Deus para cá não. Deixa lá, deixa no mesmo lugar, deixa lá, é o lugar dela. Se Deus for comigo, tiver misericórdia de mim, e eu achar favor ainda aos olhos dele, ele vai me fazer voltar e eu vou ver a arca e a habitação. Porque para isso ele trouxe de longe. Olha, ele tem crédito nisso aí, Ele trouxe a arca para colocar lá em Jerusalém. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. Rapaz, ele bota um problema na mão de Deus, hein? Que Deus amava Davi. Deus amava Davi.
Esse é o que da questão. É o X da questão. Deus amava Davi. Quando Davi faz isso, você lembra aqueles salmos, né, que uma vez chamava de chantagem, né? Chantagem emocional, né? Que a gente sempre analisou aqui. Exatamente o que ele faz é uma entrega de coração mesmo. O Senhor vai fazer de mim o que ele quiser. Se quiser que eu morra, eu vou morrer. Ele poupou minha vida, mas se ele quiser deixar, ele deixa. Eu não vou forçar a barra, não. Não vou agora pegar a arca, agora eu vou voltar. Vai, sacerdote na frente, eu vou voltar. Não. Nada disso, não. Deixa a arca no mesmo lugar. Eu não vou forçar nada. Tudo vai acontecer se eu achar favor diante dele. Se ele não me desprezou e disse que não vale mais nada para ele, é isso mesmo que eu mereço. Quando se faz isso, é o coração quebrantado e contrito do Salmo 51. Deus não desprezará. Deus não desprezará. Não tem revolta, não tem nada. Ele está ali tranquilo, deixando as coisas acontecerem como Deus quer. Tá? Isso não impede de tomar algumas posições, tá? Mas sem forçar nada. E veja bem, o rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó, vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Ahimaás e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então, ou seja, ele fala para eles voltarem ali, e nessa volta eles vão ser o olheiro do rei. E são as pessoas com quem a gente pode... Vocês veem como é que está a situação e mandam informantes para nós. Vocês já sabem onde nós estamos, a nossa localização. Tá? E a próxima pergunta. Nós já estamos aqui na 6. Como Davi e os que caminhavam com ele se comportavam quando iam pela encosta do Monte das Oliveiras e o que Davi pediu ao Senhor. De versos 30 ao 31. Obviamente, vamos ler os 26, 27, 28 até o 31. Vamos lá. Senão a gente perde o fim da meada. E então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Então, o Monte das Oliveiras, você tem a cidade velha de Jerusalém, aí você tem um vale, que é o Vale de Cedron, aí depois tem a subida, né? Aí subida, sobe, vai até lá no Monte das Oliveiras, lá em cima. Tá? Não é muito alto o monte, não. E nós ficamos à direita, na estrada, né? À direita tinha lá, deve ter ainda, né? O templo da Igreja de Deus, Church of God, lá no Monte das Oliveiras. Aí ali nós ficamos hospedados. E aí então ele foi até lá em cima, no alto do Monte das Oliveiras. Subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Então olha a posição de humilhação, né? Uma condição de humilhação total. Chorando, de pés descalços, para um rei, isso aí desceu mesmo. Né? Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Aí chega outra, essa é uma das piores notícias. Aitofel, meu homem de confiança, meu conselheiro. Por isso Davi orou dizendo, aí, veja bem, olha a reação de Davi. Ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Ou seja, outra versão, diz, faça Aitofel dar conselhos errados a Absalão. E a oração Deus ouviu. Você vai ver lá na frente que Aitofel também não tem um bom fim, não. Tá? Que ele era um homem que o que ele falava pode escrever e pode fazer. Né? Só que a estratégia que Davi usou aqui é uma estratégia extraordinária. Primeiro ele ora ao Senhor, pedindo para transtornar o conselho de Aitofel,
E ao mesmo tempo veio o Uzai. Aí prestem atenção, olha aí a estratégia. É a próxima pergunta. Vamos logo a ela. Quem veio encontrar a Davi com a roupa rasgada e a terra sobre a cabeça? E o que Davi mandou ele dizer a Absalão e como ele devia fazer? Versos 32 ao 34. Aí vejam bem. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo, você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Você quer que Aitofel vai dar um conselho e você então dá um outro totalmente o contrário. E o Absalão vai seguir o teu conselho. Tá? Aí o que acontece? Gente, os dois caíram na arapuca, tanto o Aitofel como o Absalão. E o Uzai, tá? O Uzai estava ali, mas fiel ao rei. Está do lado certo. Que trama, né? Isso dá um filme, né? Meu Deus do céu. Que trama. Quando eu vejo essas histórias na Bíblia, eu fico encantado com essas coisas. A Bíblia é o livro, Não tem outro, não. Tudo que tem por aí é cópia. Eles fazem aí esses enredos, tudo aprenderam aqui com a Bíblia. É o livro de Deus. E aí, então, vem a próxima pergunta, que é a última. Quais os homens que Davi disse a Uzai que ele iria encontrar em Jerusalém, prontos para enviar notícia de tudo que ouvissem que aconteceria lá? Versículos 35 ao 37, fechando o nosso texto. Meio-dia, viu? Na hora do almoço, daqui a pouquinho. 35 ao 37. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você, ou seja, com Uzai. Tá? Conte a esses sacerdotes tudo que você ouviu no palácio real. Então ele vai estar dentro do palácio, só ouvindo e passando informações. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então ele ficou ali com os espiões ali do rei, para saber, para o rei mapear a situação, para saber o que está acontecendo, qual é o tamanho do exército, como é que está a situação, para ele poder saber como é que faz. Uma reação, como é que seria feita. Percebe? Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Então o rei já está lá em cima, bem distante, e aí ele entrou em Jerusalém. Tá? Então vai ocupar o palácio, tá? E aí vamos ter personagens aí à frente, que vale a pena também essas personagens aí, porque elas estão vivas até hoje, os descendentes dele, o Ziba. Esse sujeito, o Ziba, na próxima lição, capítulo 16, vocês vão ver de que é capaz. E tem Ziba no nosso meio, viu? Nosso Deus, interesse pelo financeiro, né? Faz ele driblar até o Mefibosete, coitado do Mefibosete. Perdeu o que tinha e o Ziba deu a volta nele. O rei já tinha dado todas as garantias, mas eu não vou contar a história de novo, não. A gente vai ver na próxima lição. E que o Senhor nos abençoe, nos dê condição de a gente poder aprender, né, a se submeter à vontade de Deus, tá? Porque a vontade de Deus, acima de tudo, deve ser a nossa vontade. Tá? Então, de um modo geral, vamos fazer aqui uma síntese junto com o nosso amigo Richard Phillips. De 2 Samuel 15, contém as cenas comoventes da chorosa retirada de Davi através do riacho de Cedron e depois subindo as encostas do Monte das Oliveiras. Toda a terra chorou em alta voz, tal, já lemos esse texto, tal, Davi subiu. Davi partiu dessa maneira porque não queria esconder
sua consciência de que essa calamidade, que ele agora se arrependia publicamente em desgraça. Todo descalço, cabeça coberta, todo mesmo arrependido. O Novo Testamento registra que seu descendente maior, Jesus Cristo, refez os passos de Davi ao abraçar o caminho da humilhação e da derrota que terminou no jardim do Getsêmani, a caminho da cruz. Se estamos procurando razões para nos submeter novamente a Deus, especialmente à luz de nossas falhas e pecados, devemos perceber que Jesus abraçou a vergonha e o julgamento pelos pecados que ele não cometeu, mas nós cometemos. Então, de tudo que a gente percebe, de toda essa problemática de cobrança de Deus, sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. E a saída está na humilhação e voltar atrás enquanto é tempo. Se já ultrapassou o sinal, tem que voltar atrás de uma outra forma. E ver que as consequências virão. E isso é inevitável. Mas mesmo assim, qual é o caminho que tem que ser seguido? Chegar com confiança no trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça. Para ser alcançado no tempo oportuno. Falhou? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, tem um advogado para com o Pai. E aí, quando caímos em si, percebendo o desastre que criamos para nós mesmos por causa dos nossos pecados, e quando parece não haver saída para os problemas que trouxemos por causa de nossa loucura, podemos agradecer a Deus porque Jesus carregou o fardo não dele, mas das nossas transgressões. Começamos este estudo apontando que Absalão era um amor que Davi precisava deixar ir. Ele falou, tem um momento em que você tem que deixar ele embora. Vai em paz. E nem sabia, que estava ali fazendo a despedida de Absalão. E ele cita, o Richard Phillips cita até o momento da parábola do filho pródigo, que chega um momento em que o filho, não, eu quero tudo, me dá minha herança, eu vou embora. O pai, tudo bem, já que você quer, então vai embora. E entrega ao filho a providência de Deus. E lá na cidade do pecado, Deus ainda teve misericórdia, que ele voltou mulambento, todo miséria a arrastar, como diz o poema que eu escrevi, mas foi reconduzido. E isso tudo foi a soberania. Tem uma hora que tem que dar cordas mesmo para saber quem é quem e o que quer. Davi, nesse caso específico, deu de mão. Ele tinha que realmente dar de mão a Absalão. No que diz respeito à sua aprovação e apoio, Absalão era um incrédulo endurecido, totalmente impenitente e alheio à graça de Deus. Quando Davi partiu da cidade, aparentemente trocando de lugar com seu filho réprobo, ele pôde se alegrar ao lembrar que o amor soberano de Deus não o deixaria ir, cuja prova era a sua fé que Deus havia reacendido na escuridão dos seus problemas. Aí vai ao Salmo 3. Abre já o Salmo 3 aí. Como Davi, quando nos comprometemos com Cristo, podemos saber que não trilharemos um caminho de vergonha para a escuridão eterna, tendo sido rejeitados por Deus por causa de nossos fracassos. Em vez disso, podemos saber que Jesus atravessou o Cedron, por nós, e se aproximou do Monte das Oliveiras em nosso lugar para morrer por nossos pecados e nos conceder perdão e vida eterna. Comprometendo-nos com Deus, pela fé em Cristo, podemos então fazer a oração que Davi fez no auge de seus problemas, quando o exército de Absalão começou a entrar na cidade. Levanta-te, ó Senhor, salva, meu Deus. A salvação pertence ao Senhor, a tua bênção esteja com o teu povo. Isso está no Salmo 3, que nós vamos ler para encerrarmos aqui o nosso estudo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como
tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exaltas a minha cabeça. Vamos lá, tudo lá. Baixo, né? Caído, pés descalços. Olha a situação de um rei. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Então se levantaram os inimigos, agora ele pede a quem é o seu amigo, em quem ele não abre mão da confiança. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. E diga para aqueles que dizem que não tem salvação para mim, que tem. É um desafio. E é uma oração que entra no trono de Deus e vocês vão ver que Deus responde. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. E aí ele encerra esse salmo em plena confiança de que Deus iria dar livramento para ele. Que seja também essa a nossa confiança. Ainda nos maiores labirintos que nós nos envolvemos, que o Senhor seja sempre a nossa saída. Né? Seja sempre a nossa saída. Mas lembre do que a Belinha disse, não peque não. Né? Não pequem não. Então vamos ficar firmes, mantendo a nossa vida íntegra, para que nós possamos nunca ter esse desgosto, né? De ter filhos como Davi teve, para seu próprio desgosto, para sua própria lamentação, né? Que nós sejamos protegidos pelo Senhor, que o Senhor nos abençoe. Amém. שמואל ב', פרק ט"ו. ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, ו50 איש רצים לפניו. והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער. ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו, ויאמר, אי מזה עיר אתה? ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדך. ויאמר אליו אבשלום, ראה, דבריך טובים ונכוחים, ושומע, אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ? ועלי יבוא כל איש, אשר יהיה לו ריב ומשפט, והצדקתיו. והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו, והחזיק לו, ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלכה נא, ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון. כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם, לאמור, אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים, ועבדתי את אדוני. ויאמר לו המלך, לך בשלום. ויקום וילך חברונה. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעכם את כל השופר, ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים קרואים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מעירו מגילו, בזובחו את הזבחים. ויהי הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו, והדיח עלינו את הרעה, והיכה העיר לפי חרב. ויאמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו,
ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק. וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הכרתי וכל הפלטי, וכל הגיטים 600 איש אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך, כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. תמול בואך, והיום ענייך עמנו ללכת? ואני הולך על אשר אני הולך? שוב והשב את אחיך, עמך חסד ואמת. ויען איתי את המלך, ויאמר, חי אדוני וחי אדוני המלך, אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתי הגיטי וכל אנשיו, וכל הטף אשר איתו. וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים. והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה גם צדוק, וכל הלוויים איתו, נושאים את ארון ברית האלוהים. ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני, והראני אותו ואת נבהו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה? שובה העיר בשלום, ואחימעץ בנך, והיא יונתן בן אביתר, 2 בניכם איתכם. ראו, אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בו דבר מעמכם, להגיד לי. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירושלים, וישבו שם. ודוד עולה ומעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לו חפוי, והוא הולך יחף. וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. ודוד הגיד לאמור, אחיתופל בקושרים עם אבשלום. ויאמר דוד, סכל נא את עצת אחיתופל אדוני. ויהי דוד בא עד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוהים. והנה לקראתו חושי הערכי, קרוע כותונתו ואדמה על ראשו. ויאמר לו דוד, אם עברת איתי והיית עלי למסע, ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום, עבדך אני המלך אהיה, עבד אביך ואני מאז, ואתה ואני עבדך, והפרת לי את עצת אחיתופל. והלא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים. והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך, תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים. הנה שם עמם 2 בניהם, אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר, ושלחתם בידם אליי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי ראה דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים.